Depois que a empresa implementa um programa de compliance, canal de denúncia, comitê de ética, políticas internas, a dúvida que muita gente tem é: e agora? Como garantir que tudo isso funcione de verdade e não vire só papel guardado numa gaveta? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como monitorar o programa, como melhorar continuamente e como transformar compliance em cultura. Mas antes de seguir, já deixa o teu like, compartilha esse vídeo, isso ajuda a levar a cultura de integridade para mais empresas. Agora sim, vamos pro vídeo. Implementar é só o começo. Um programa de compliance ele precisa ser monitorado. E monitorar significa acompanhar com dados concretos se ele está realmente funcionando. Mas como medir isso na prática? É aqui que entram os indicadores de efetividade, também chamados de TPIs ou KPIs de compliance. Eles mostram se o programa está vivo, se gera realmente impacto e principalmente ajudam a justificar o investimento feito no time de compliance. Agora vamos ver alguns tipos de indicadores. Eles não se limitam a esses exemplos, mas são os mais comuns e úteis dentro de um programa de compliance. Um dos pontos mais visíveis de um programa de compliance é o canal de denúncias. E alguns indicadores importantes são o número de denúncias recebidas, o tempo médio de apuração, taxa de denúncias concluídas dentro do prazo que foi determinado, um percentual de reincidência. Esses indicadores ajudam a medir a credibilidade do canal, a confiança dos colaboradores em usá-lo e a capacidade da empresa de dar uma resposta rápida e efetiva. Outro pilar essencial são as políticas internas. Mas como a gente vai saber se eles realmente estão sendo seguidos? Alguns dos indicadores para ajudar a gente a saber isso são, por exemplo, o percentual de colaboradores que assinaram ciência dessas políticas, a taxa de participação em treinamentos sobre cada uma dessas políticas, o número de violações registradas por descumprimento, o tempo médio das atualizações das políticas após eventuais mudanças legais, por exemplo. Esses dados eles mostram se as políticas não estão apenas no papel, mas se viraram realmente prática real dentro da organização. Além das políticas, a gente precisa olhar para os treinamentos e toda a parte de comunicação. Aqui o foco é entender se a mensagem está chegando de forma clara e se os colaboradores estão engajados. A gente pode pegar alguns indicadores, por exemplo, o percentual de colaboradores treinados no último ano, a nota média de avaliação dos treinamentos, taxa de retenção em testes depois dos treinamentos, o engajamento em campanhas internas, como por exemplo, abertura de e-mail ou a visualização de vídeos. Esses indicadores, eles avaliam não só a quantidade, mas também a qualidade da educação em compliance. O compliance, ele não é feito só de processos e treinamentos, ele também precisa estar presente na cultura da empresa. E isso pode ser medido com pesquisas de percepção. Por exemplo, o percentual de colaboradores que dizem confiar no canal, o grau de concordância em frases como: na minha empresa, a liderança dá o exemplo de integridade. A gente também pode pegar o índice de colaboradores que acreditam estar protegidos contra a retaliação. Essas métricas elas dão uma visão sobre algo intangível, a confiança, e mostram se a integridade está se tornando um valor compartilhado em toda a empresa. Por fim, a gente precisa olhar para os riscos e controles internos. Aqui os indicadores eles mostram o quanto o programa protege a empresa. A gente pode ter indicadores, por exemplo, como a quantidade de due diligence realizadas em fornecedores e parceiros, o percentual de fornecedores aprovados ou reprovados por algum tipo de critério de integridade, o tempo médio de resposta em investigações internas, número de planos de ação implementados e concluídos. Esses indicadores eles conectam compliance com resultados concretos. Por exemplo, redução de riscos, prevenção de fraudes e mais segurança para a empresa. Quando o time de compliance apresenta esses indicadores de forma clara, mostra que o programa não é custo ou burocracia, ele é investimento, um investimento que reduz riscos, melhora o ambiente e protege a reputação da empresa. Mas monitorar é apenas a primeira parte. O que realmente faz a diferença é transformar esses dados em melhoria concreta. É aqui que entra o conceito de melhoria contínua, ou seja, usar cada indicador como um gatilho para ajustar processos, corrigir falhas e atualizar as próprias políticas da empresa. Uma boa forma de visualizar isso é o ciclo PDCA: planejar,
executar, checar e agir. Esse ciclo ele garante que cada problema identificado gere uma ação prática de melhoria. Assim, o programa nunca fica parado. Ele evolui com a empresa e com o mercado, mas monitorar e melhorar ainda não são suficientes. O grande desafio é esse: como transformar compliance em cultura? A resposta começa pelo exemplo da liderança. Se os líderes dão prioridade à integridade, essa postura se espalha naturalmente por toda a organização. Mas a liderança sozinha também não resolve. É preciso que o compliance esteja presente também na comunicação. Campanhas, histórias, a criação dos embaixadores de compliance, tudo isso ajuda a transformar a integridade em hábito. Quando o compliance passa a ser vivido no dia a dia, ele deixa de ser burocracia e passa a ser parte da identidade da empresa. E claro, não dá para encerrar sem falar do futuro, porque um programa de compliance que não evolui, ele fica obsoleto. E quais são as principais tendências que já estão no radar? A integração entre compliance e ESG, a valorização da diversidade e da inclusão, o uso cada vez maior da tecnologia e da inteligência artificial e a preocupação com integridade nas cadeias de suprimento. Inclusive, sobre esse tema, a gente já gravou um vídeo específico, bem completo. Eu vou deixar linkado aqui e nos comentários. Lembra de assistir depois. Essas tendências mostram que o compliance não é estático. A gente precisa acompanhar o ritmo da sociedade e do mercado. Então, vamos recapitular. Monitorar garante que o programa funcione. Melhorar continuamente mantém ele atualizado e transformar em cultura é justamente o que dá força real ao compliance. Compliance não é projeto com início, meio e fim. É uma jornada contínua que protege a reputação, confiança e sustentabilidade da empresa. E aí, na tua empresa, o compliance é só formalidade ou ele já virou cultura organizacional? E se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe e lembra de se inscrever no canal. Assim você segue com a gente nessa jornada por uma cultura ética e transformadora. Até o próximo vídeo.